Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui. Espero lhe fazer uma boa companhia. Violência doméstica não é só uma questão criminal, é também uma questão familiar. Ela impacta a vida das mulheres, dos filhos e dos vínculos e da estrutura de toda uma família. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como o direito das famílias responde a esses casos. Quais os efeitos da violência no exercício da guarda, o que diz a nova legislação sobre a guarda compartilhada e como funcionam as medidas protetivas. Uma conversa essencial para entender que o direito pode e deve ser um instrumento de proteção e justiça. O Família na Real está só começando e é na TV Cidade Verde. E quem vai me ajudar nesse bate-papo super importante é a doutora Tereza Galvão, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, mediadora e juíza leiga. Muito obrigada, doutora Tereza. Seja muito bem-vinda ao nosso Família. Obrigada pelo Tudo convite. Bem? Sente-se aí. Estamos em casa. Doutora Tereza, eu queria agradecer inicialmente a sua vinda para cá, a sua atenção, o seu cuidado de ter aceito prontamente o nosso convite. E vamos falar aí sobre um tema super importante e muito caro às mulheres. Então, fique muito à vontade e espero que você adore essa experiência de estar aqui conosco no Família na Real. Ai, com certeza. Muito obrigada. Sou uma admiradora já sua, doutora Rosa Formiga, defensora de família. Eu tive a honra de estagiar na defensoria também, então eu carrego muito respeito aí por toda essa classe. Muito obrigada. Doutora Terezinha, a gente vai iniciar logo conversando sobre quando configura a violência doméstica e familiar contra a mulher e qual é o conceito de família na Lei Maria da Penha. A gente já teve aqui um outro programa em que a gente falou sobre violência doméstica com a doutora Natália, que é delegada de polícia. Foi muito bom, até recomendo os telespectadores se quiserem também assistir novamente esse programa, mas foi mais num viés criminal e hoje a gente vai falar nesse âmbito também, mas a gente vai trazer as questões aí, a interface com o direito das famílias também. Sim, é exatamente isso, né? Por vezes o direito de família e o direito penal, né, que é a seara criminalista, eles se interligam. Por conta disso, né, ou crimes contra a honra ou violência doméstica e familiar, que acontece muito realmente. Infelizmente, os índices são alarmantes ainda, apesar da Lei Maria da Penha já ter quase 20 anos, né? No próximo ano ela faz aniversário de 20 anos. E realmente ainda tem que ter muito cuidado com toda a abordagem, com todas as estruturas, né, que envolvem aí essa lei, que é uma lei bem complexa, né? Ela envolve tanto a parte criminal, como ela aborda também a parte da família, a parte da assistência social, né? E desde o início logo já delimita, né, que família não é só aquela família tradicional através do casamento, não, é muito mais do que isso, né? Muito mais do que vem do direito civil. A Lei Maria da Penha, ela traz até o que a nossa Constituição não trouxe, né, que foi esse conceito muito abrangente aí de família, ligada por afeto, como se consideram, né, as pessoas aparentadas por vínculos naturais ou apenas vizinhança, morarem, não necessariamente que moram juntos, mas os que moram juntos ali, até como uma empregada doméstica que às vezes mora e não tem vínculo sanguíneo, mas está ali, né? Às vezes por escolha. Inclusive, doutora Tereza, muitos familiaristas se valem até do conceito de família da Lei Maria da Penha em suas aulas, considerando essa ampliação do conceito, que é uma visão moderna do direito das famílias contemporâneo, que essas novos arranjos familiares, novas configurações familiares, eu e o doutor Elton também falamos aqui em nosso programa passado sobre essas novas configurações familiares, que envolvem
muito mais, como você disse, dos laços sanguíneos, que envolve afeto, que é aí quase que um princípio norteador do direito das famílias, não é isso? Da efetividade, na afetividade em busca da felicidade. Exatamente. E cada um tem o seu conceito de felicidade, né? Que pode ser diferente. A gente até trouxe a visão eudemonista hoje, que é bem falada em nossa área, que é esse objetivo maior na constituição da sua família, que é a busca pela felicidade, não é isso? Exatamente. E na Lei Maria da Penha, então, ela vem aí com esse conceito bem ampliado, né? Como você disse, muito além desses vínculos sanguíneos. Isso, então, a Lei Maria da Penha, ela descreve como violência doméstica e familiar, aquela violência que ocorre no âmbito doméstico, por familiares, por vizinhos, por parentes, por pessoas ali próximas, que se consideram próximas, né? Que tem aí por escolha ou por vínculos naturais. Certo. Então, esse conceito ampliado é exatamente para que, na tipificação, não é isso, do conceito de violência doméstica, você entenda o que é que significa esse doméstico, não é isso? Ou seja, a gente sabe que tem vários tipos de violência, além da violência física, e eu queria que você falasse um pouco, doutora Tereza, porque, inclusive, muitas mulheres, elas sofrem violências que não são violências físicas e, por vezes, elas entendem que não estão sofrendo e permanecem naquela relação tóxica, aquela relação adoecida, como a gente diz, sem ter o conhecimento necessário do que se trata e do que é uma violência. Pronto, então a violência doméstica, que pode ser praticada por qualquer pessoa nesse âmbito doméstico e familiar, independentemente de coabitação, por ex-companheiro, por algum ficante, como as pessoas dizem, não precisa ser pelo companheiro em si, né? E a vítima é mulher, né? E pode ser praticada por outra mulher, inclusive, né? Agora a lei acoberta as vítimas mulheres ou que se consideram mulheres, né? Tem essa roupagem aí, independentemente da orientação sexual. E a violência pode ser, além da física, né, que é a mais conhecida, pode ser psicológica, pode ser moral, pode ser patrimonial e sexual, além da física. Então, você tem que ficar atento a tudo isso e ao ciclo da violência, né? Que não é só quando a mulher está apanhando que ela tem que buscar ajuda. O ideal é que se busque antes, né? Antes do iminente feminicídio. Certo. E você podia falar um pouco dessas violências, doutora Tereza? Apesar do nome ser autoexplicativo, mas eu acho importante a gente falar um pouco de como se dá ali aquela violência psicológica no âmbito familiar, a violência patrimonial, a violência sexual, um pouquinho de cada uma para o nosso telespectador entender. Pronto, a violência física, que é a mais conhecida, são agressões, às vezes empurrões, não precisa deixar marcas necessariamente, né? Mas tem vários graus, né? Tem a lesão leve, tem lesão grave e assim, o ideal é que quando aconteça se busque para fazer o exame de corpo de delito, né? Mas não é necessário produzir essas provas, mas é sempre bom ir atrás para tê-las se necessário for, né? Então, quando puder ter alguma testemunha, filmagens, fotos, exame de corpo de delito, sempre quanto mais provas, melhor para a sua defesa. E, além da física, né, que pode ser até um simples empurrão, isso já é uma violência física, né? Além da física, nós temos a violência psicológica, que é aquela que às vezes dói mais do que a física, né? Que é ficar abusando, tem o gaslight, que é uma prática de tentar fazer com que aquela vítima duvide da própria sanidade mental, né? Dizer que ela tá louca, que ela tá imaginando coisas. Muito comum nos relacionamentos, não é, doutora Tereza? Muito. Em uma discussão, quando a mulher ela tem ali uma postura mais firme, o parceiro diz, você tá louca, não é isso? Exato. Fazer com que a mulher tenha essa dúvida do próprio, não é isso? Da própria sanidade mental. Excelente. Isso é muito grave. É por isso que a gente, né, relaciona tanto o nosso trabalho com o trabalho da psicologia também, para garantir aí essa integridade, essa recuperação aí dessas vítimas, porque o dano psicológico é muito grande, né? E existem várias formas dessas violências psicológicas, inclusive o que se é denominado como a violência vicária, que é utilizado dos filhos para atingir a mãe, para manipular a mãe. Não cumprir os combinados em relação à convivência,
ameaçar os próprios, de fazer mal aos filhos só para atormentar aquela mãe, porque às vezes a mãe preza muito mais pela integridade dos filhos do que pela própria, né? Ela suporta qualquer coisa na relação, mas quando começa a atingir os filhos é quando elas costumam buscar ajuda, e isso não está certo, né? Porque aí o ciclo já está muito avançado e é muito perigoso, né? A gente vê, não é raro, a gente vê muito comum de feminicídio e logo depois suicídio, né? E às vezes até os filhos estão envolvidos ou presenciando e ficam com essas marcas aí o resto da vida. Exatamente. Doutora, e em relação às medidas protetivas, eu queria que você falasse um pouco quais são as principais medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha e como fazer ali para você conseguir uma medida dessa ao sofrer essa violência, para onde ir, né? A gente vai falar sobre tudo aqui ao longo do nosso programa. Vamos falar, são muitas informações. Só para concluir, em relação às violências, né? Além da violência psicológica, tem a violência moral, que é descredibilizar aquela mulher enquanto seu caráter, né, para os outros, perante a sociedade. Você me trai, você isso, você aquilo, e, enfim, tudo isso é violência moral que afeta, né, a honra subjetiva e objetiva daquela mulher. E tem também a violência sexual, né, que pode ser além das práticas sem o consentimento da mulher, que acontece, né, que se configura estupro. Tem também de obrigar a utilizar algum método contraceptivo ou a não utilizar, assim, porque tudo isso tem que ser conversado. E no momento que fere a vontade e as decisões da mulher em relação à sua sexualidade, isso já é uma violência sexual, né? Além disso, a patrimonial, que a gente liga muito com o direito de família em relação à partilha dos bens, quando se envolve e se constitui empresas, né, entre casais, às vezes que estão em união estável há muito tempo, constitui empresa e aí separa, ele fica com a empresa, não repassa lucros. Isso é uma violência patrimonial e poderia dar milhões de exemplos aqui. Mas é muito importante essa informação, a importância da divulgação. E a gente conversa muito aqui também sobre essa questão da mulher, ela não ter essa educação financeira, esse hábito de estar atenta à questão da movimentação do dinheiro ali, do patrimônio da sua família, do casal. E por vezes ela é bastante prejudicada em relação a isso, quase sempre, ao final da relação. E ela, às vezes, não sabe nem quanto é que tem numa conta, a movimentação da empresa. Já tive casos de mulheres que não sabiam nem o nome da empresa, o registro, trabalhavam há anos ao lado do seu companheiro, como se fosse realmente um empregado, um funcionário, e ao final da relação não levam nada. Porque muitas vezes nós sabemos que tem ali a fraude, a partilha, existe um desvio daquela verba, uma omissão. E quase sempre, doutora Tereza, a gente vê que essas violências estão associadas à psicológica, não é isso? A moral, por exemplo, não é? Exato, elas se interligam muito. Pois é. E a institucional, a processual, você considera também como sendo... Porque a gente vê que a mulher, muitas vezes, ela é prejudicada ali no processo de guarda, por exemplo. Você considera que essa violência também é uma violência doméstica ou não? É um outro tipo de violência? É um outro tipo de violência. Outro tipo. É outro. A institucional é das instituições de ficar revitimizando a vítima, de ter que narrar novamente os fatos. É para a delegada, é para escrivão, é na hora de fazer o exame de corpo de delito. E tudo isso tem que ser reduzido ao máximo, né? A escuta tem que ser qualificada, tem que ser atendido por equipes especializadas no atendimento à mulher. Que eu já recebi essa pergunta. Por isso que eu quis trazer aqui para o nosso telespectador. Então mas é contra a mulher, né? E são violências que realmente tem que ser apuradas. Atentas. E vamos falar agora das medidas protetivas. Em relação às medidas protetivas, o que pouco se é difundido é que a Lei Maria da Penha, ela prevê medidas específicas tanto para o agressor como para a vítima. Certo? Para o agressor, as mais comuns, né, o afastamento do lar, a proibição de frequentar determinados lugares, né, que são os locais de trabalho da vítima, de convivência da vítima. Ele geralmente tem essa medida de afastamento de tantos metros de distância daqueles lugares onde ela costuma frequentar. Não só do lar, né, mas também de outros lugares. Há a medida de proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio ou por terceira pessoa. E dos familiares também, né, que às vezes engloba.
restrição ou suspensão de porte de arma. Tem várias medidas ali que vai depender do caso específico ali, da necessidade. Certo. Né? E no caso essas medidas, elas são fixadas ali já pelo juiz? Como é que funciona em relação a isso? Ou se o advogado pode pedir determinadas medidas já? Como é que funciona para o nosso telespectador entender? Pronto, aí essas medidas, né, que são tanto para o agressor como tem as para a vítima, que são outras medidas mais específicas que eu logo mais vou falar. Certo. Na existência de qualquer tipo de violência doméstica, a vítima, ela pode, por vários meios, conseguir essas medidas, né? Vai depender aí da escolha mesmo, né? Porque você pode, como vítima, buscar a defensoria pública, independentemente aí se você é vulnerável na questão financeira, porque só de ser vítima de violência doméstica você já é considerada vulnerável para a defensoria ali atender. Exatamente. Não é isso, doutora? Isso. E tem também a questão do Ministério Público. Você pode se dirigir ao Ministério Público e você também pode, na própria delegacia, pedir para a delegada. E, caso queira ali um acompanhamento mais especializado, específico, busque uma advogada aí da sua confiança, especialista em direito de família, porque você vai precisar também resolver essa parte, não só da criminal, né? Tem que ter aí a regulamentação da guarda, convivência dos filhos, tem que se buscar aí a dissolução dessa união estável ou o divórcio, né? Inclusive, a gente vê muitos profissionais que atuam no direito das famílias hoje, como você, não é, doutora Tereza, que se especializam na questão da violência doméstica, porque uma mulher que sofre violência, uma mulher que ela vem passando por essa situação há muito tempo, ela quer resolver tudo. É isso, quando ela cria coragem de denunciar, e aí eu também queria que você falasse um pouco sobre isso, quando ela cria essa coragem, quando ela... porque a gente sabe o quanto que é difícil para uma mulher denunciar, por vezes, não é? Por vários fatores, por causa dos filhos, por dependência financeira, pela questão do medo, pela questão de acreditar na recuperação ainda do parceiro, quando, por exemplo, existe álcool envolvido, drogas, então ela sempre acha, não, foi uma situação pontual, ele vai mudar, ele vai melhorar, e ela acaba não denunciando, não é isso? Então essa mulher, quando ela cria coragem, que ela tem uma rede de apoio muito bacana, que a gente já conversou sobre isso aqui também, ela quer resolver tudo, ela quer entrar com divórcio, ela quer regulamentar a guarda dos filhos, a pensão e o direito de convivência, não é isso? A senhora que tem, você que tem esse, me permita chamá-la assim, minha amiga querida, você que tem aí essa experiência nos dois direitos em sua prática diária de profissão, não é isso, doutora Tereza? É exatamente isso, né? E o ideal é sempre ter também essa rede de apoio, né? Porque tem que ter uma amiga, tem que ter alguma... E tudo tem que ser muito bem conversado, né? Ela não pode expor. Eu já peguei, cliente com medo de me ligar porque o celular tá clonado, né? O ex vê tudo que ela digita, tudo que ela faz. É muito complexo, mas você tem que buscar orientação jurídica especializada. Você vai encontrar um jeito de encontrar essa orientação. E no momento mais adequado, será... Porque, assim, a medida protetiva, ela em até 48 horas é deferida. Aqui no Piauí, em 24 horas a gente consegue uma medida. E aí é só conversar lá na central de mandados com o oficial para cumprir, para tirar um agressor de dentro de casa. Sim. E ele já vai acompanhado da guarda da Lei Maria da Penha. Então, assim, é toda uma logística, né, para poder preservar mesmo a integridade física e mental. Às vezes a mulher, ela sabe, mas você já conversou com ele, você já... A maioria dos casos, doutora Tereza, são pedidos na própria delegacia, ou seja, de lá encaminhado para o juiz fixar essas medidas. A maioria dos casos são assim aqui em Teresina? Eu acredito que eram mais assim. Sim. E que hoje em dia, apenas quando existe a situação de flagrante, né, que já tem a prisão, aí já está lá na delegacia e é encaminhada para a especializada para poder fazer o boletim de ocorrência e tudo mais. Sim. Mas hoje em dia não precisa mais nem de boletim de ocorrência. Basta por exemplo, né, chegando-se lá no escritório apenas com a narrativa fática, né, bem delineada. Pronto, a gente fala para o juiz e o próprio juiz ele já diz, de acordo com os fatos narrados, evidencia-se a iminente perigo de vida e tal, e concede. Excelente. Concede em 24 horas. Ah, ótimo. Então nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde. Hoje eu recebo a advogada Tereza Galvão, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, para tratar sobre como o Direito das Famílias responde aos casos de violência doméstica. Então a gente está conversando aqui, doutora Tereza, mais uma vez, obrigada pela sua presença. O bate-papo está muito esclarecedor aqui para o nosso telespectador, um assunto tão caro às mulheres e também aos familiares e também aos profissionais que lidam no dia a dia. Então eu imagino, eu que atuo no direito das famílias, eu também pego muitos casos de violência doméstica, de mulheres que passam por essa situação. Nós temos na Defensoria um núcleo da mulher vítima de violência, é um núcleo bastante atuante, defensores maravilhosos, muito comprometidos e competentes, né? Aqui em Teresina, a doutora Lia, doutor Armando, doutora Verônica, que agora está como subdefensora, mas é um núcleo que nós temos orgulho na Defensoria Pública. E eu fiz essa introdução para dizer que existe muito ali caso de violência doméstica dentro do casamento e da união estável, que é a nossa área de atuação. Então, o que deve ser buscado nessa situação, doutora Tereza? Quando identificar a situação da violência, de imediato deve-se buscar uma rede de apoio, né? Principalmente quando se tem filhos. Antes de sair de casa, levando os filhos, tem que se buscar orientação especializada para ver como vai fazer, como que vai ficar depois dali, né? E eu vou destacar aqui que além das medidas protetivas de urgência contra o agressor, tem as medidas que acobertam, né? Que favorecem aí a vítima em situação de violência doméstica para garantir aí a integridade dela. No caso, existe prerrogativa de ter condução na guarda Maria da Penha para sair do lar ou para entrar no lar depois que o agressor for retirado. Temos a prerrogativa de colocá-las em programas aí de proteção, de abrigamento, caso não possa ficar lá na residência, de inclusão em programas de auxílio psicológico, psicossocial, né? E quando se necessita que tenha vulnerabilidade e não tem lá na casa-abrigo ainda espaço ou tempo para ficar, existe também o auxílio aluguel, que já está vigente aqui, que é de competência do município e que o CREAS, né, que é um Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele pode ajudar essa vítima a buscar esse auxílio aluguel, porque é da Secretaria da Assistência aqui do município. Sim. E tem o Centro Esperança Garcia, que é um centro de referência especializado na mulher em situação de violência doméstica. E como é que ela tem acesso a esses programas, doutora? Através de convênios, é o advogado que pede? Explique para que a gente possa entender, compreender e essa mulher possa buscar esse serviço. Como é um serviço voltado para aquela mulher que está em situação de hipervulnerabilidade, né, social, ela pode buscar os CREAS, né? Existem os CRAS e os CREAS, os que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, né, do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Esse centro é especializado apenas em situações de violência. Ele abrange vários tipos de violências, violências contra idoso, contra criança e adolescente, contra a mulher em situação de violência doméstica, pessoa com deficiência, aí tem as pessoas da situação de rua. Então, é uma rede de proteção a esses grupos minoritários que são considerados vulneráveis. Sim. E aqui nós temos 4 CREAS, né? Aliás, tínhamos 4, agora tem 5, além do CREAS POP, que é para as pessoas em situação de rua. Sim. E no caso das mulheres vítimas de violência doméstica, elas podem buscar, lá tem atendimento psicossocial, multidisciplinar, né? Além da obrigação de ter um assessor jurídico para dar minimamente uma orientação, encaminhar para a Defensoria Pública, que muitas mulheres nem sabem, né, ainda dos seus direitos e como buscá-los. Então, existe essa rede de proteção, sim, apesar de ser pouco divulgada, né? A Prefeitura faz esse trabalho aí bonito já há muito tempo. E tem também a Casa da Mulher Brasileira, né, que também atende. Tem também, além do município, o Estado também está avançando aí nessa proteção da mulher. E esse benefício, esse auxílio aluguel é de até R$ 600 por mês, por até 6 meses,
podendo ser prorrogado, tá? Dependendo da situação, que vai acobertar aquela mulher que realmente não tem para onde ir. Inclusive tem essa rede para os filhos também, aquela mulher que tem filhos, não é isso, doutora Tereza? Exato, e aí ela vai conseguir receber esse auxílio, né, que não é muita coisa, mas para quem realmente não tem nada, já ajuda bastante. Ajuda muito. E essa rede de apoio é essencial para que a mulher tome essa coragem, para que essa mulher ela possa ter uma segurança, né, em caso de denúncia, em caso de... porque a gente sabe que essa dependência financeira do marido é um dos principais fatores hoje de dificuldade dessa mulher sair dessa relação, não é isso? Ou não? Estou enganada? É sim, doutora, a senhora está correta. E a questão, as políticas públicas também visam integrar, né, essa mulher no mercado de trabalho, porque muitas vezes elas ficam aí se dedicando somente ao lar. E isso é em todas as classes sociais, né? Existem mulheres em todas as classes sociais que abrem mão da sua própria profissão para se dedicar ao lar e muitas vezes sofre essa violência, às vezes faz vista grossa para a própria violência com medo, né, de buscar seus direitos e sair aí perdendo algo, né, que tem ali naquela relação. Muitas vezes não sabe, né, sobre o regime de bens, sobre os seus direitos ali na partilha de bens, seus direitos aí de poder receber aí alimentos provisórios, desde logo, e alimentos definitivos também, que pode até ser vitalício, né, dependendo aí de quantos anos você se dedicou a essa família, qual é a sua idade hoje, qual a dificuldade de lhe reinserir no mercado de trabalho, né? Então, tudo isso tem que ser analisado aí caso a caso. Doutora Tereza, em relação à possibilidade de acumular medida protetiva e o divórcio, queria que você falasse um pouco. Como eu disse, essa mulher, quando ela resolve realmente se libertar, vamos dizer assim, porque eu acredito que seja uma libertação, essa mulher é o início, vamos dizer assim, dessa libertação. Que criar coragem para denunciar é o início, que a gente sabe que depois disso ainda é o primeiro passo, vamos dizer assim. Ainda tem muitas coisas que ela vai ter que enfrentar, como a questão do sustento, quando ela depende do marido, como a questão dos filhos, muitas vezes, a regulamentação de tudo isso. Passar por esse momento já é tão difícil e ainda ter que regulamentar todas essas questões. Então, realmente, essa mulher ela pode precisar até de um apoio psicológico, de uma terapia, para que ela possa seguir ou fazer tudo ao mesmo tempo, né? É um momento muito difícil, mas enfim, se ela resolver regulamentar esse divórcio e ela poderá pedir essa medida junto? Pronto, a medida protetiva de urgência, ela não pode ser pedida junto no mesmo pedido do divórcio, né? Porque são medidas autônomas. O divórcio é um processo civil que tem que ser dado entrada nas varas de família. Certo. E o pedido de medida protetiva de urgência é uma medida cautelar, né? Ela também tem esse caráter cível, apesar de ser no juizado especializado de violência doméstica, que aqui é o primeiro. E aí, no caso, a violência doméstica ela vai tramitar nesse juizado especializado, né? Ela vai ter aí uma duração, em média, de 90 dias. E aí, depois desses 90 dias, a vítima ela é comunicada, né, a informar se a violência ainda perdura, se ainda tem essa necessidade daquelas medidas protetivas de afastamento e essas que foram dadas aí contra o agressor, né, podendo ser prorrogada por quanto tempo que for preciso, por quanto tempo perdurar aí essa violência, né? E em relação ao divórcio, o divórcio pode ser acumulado com um pedido de partilha de bens, regulamentação da guarda, convivência paterna e alimentos, tanto em favor da ex-cônjuge, ex-companheira, como em favor dos filhos. Lembrando que os alimentos provisórios podem ser requeridos juntamente com a medida protetiva, porque é uma medida em favor da vítima, né? Os alimentos provisórios, né? Provisionais, tanto em favor da vítima como em favor dos filhos, também pode-se pedir. E no caso, a gente vê, doutora, que o próprio juízo da vara de violência doméstica, ele tem essa ligação, vamos dizer assim, com o da vara de família, né? Ou seja, acontece muito de ela dar entrada do divórcio numa vara de família e o processo criminal está tramitando na vara de violência doméstica. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona
essa comunicação, essa ligação, não é? Porque pode acontecer do juiz de lá também fixar essa pensão, já tendo uma pensão fixada, que a gente vê muito isso acontecer, não é isso? Pois é, bem aqui no estado vizinho, né, no Maranhão, Sim. já acontece, lá já, assim, dependendo da comarca, né, já não é tão imediato como aqui. Aqui na capital a gente pede, é para ser em 48 horas, até 24 horas a gente consegue a medida. Lá já teve caso meu de encaminhar pro MP antes de deferir a medida, né? Que eu acho muito temeroso e arriscado para uma vítima de violência doméstica, né? Eu creio que tem que ser mais imediato. Sim. E aí, deferindo os alimentos provisórios, a medida tem a vigência, né, de duração. Aí, caso perdure ou caso os alimentos tenham sido fixados muito abaixo da necessidade, a gente vai informar, a gente vai sempre conectar assim, os processos no sentido de estar sempre juntando aquelas decisões, dizendo, olha, a medida foi deferida. Exatamente, informando aí ao juízo de família para que tenha ciência, né, do que foi feito, do que ainda precisa ser feito, né, de acordo com a real necessidade aí das crianças e daquela vítima, daquela mulher. Certo. Doutora Tereza, a gente quer falar agora de um tema bastante importante, que é a Lei 14.713, que foi agora publicada em 2023, que ela trouxe a questão da alteração da guarda compartilhada e como é que fica essa questão de quando existe a violência doméstica, se a regra ainda continua sendo a guarda compartilhada, como é que se dá a efetividade da guarda compartilhada quando existem esses conflitos, que talvez seja a maior dificuldade da implementação da guarda compartilhada, que é no caso de conflito dos pais. E quando esse conflito ainda ultrapassa, passando a ser uma violência doméstica. É bem complexo, né, doutora? E realmente, falando aqui da questão ainda das medidas protetivas, lembrando que a medida protetiva ela vai acobertar a vítima e os seus familiares que não sejam os filhos do agressor. Sim. Somente acobertam aqueles filhos, aquelas crianças, quando as crianças também estiverem em risco, né? Forem agredidas também, algo do tipo, né? Sofrerem ou estiverem em iminência de também sofrer aquela agressão, porque a priori deve ser consagrado aí o princípio da convivência dos pais, de ambos os pais, né? Que está aí na nossa Constituição. Então, tem que se primeiro ponderar por aí, né? Que o agressor também tem ainda o direito em relação aos filhos, né? Ah, mas como é que ele vai vir buscar as crianças se tem que ficar tantos metros afastado? Aí tem que se usar uma logística com terceiras pessoas, com rede de apoio, para que possa se cumprir essa convivência, certo? Para que não seja depois acusada também de alienação parental. E além dito isso, né? Além do que eu já expliquei, tratando agora dessa lei, né, dessa nova exceção à guarda compartilhada, porque sabe-se que existe dois tipos de guarda, a compartilhada entre os genitores, né, em regra entre os genitores, e a guarda unilateral de um dos dois, né, mas pode ser dos genitores ou de algum responsável, familiar, avô também tem essa prerrogativa, dependendo do caso concreto, né. Sim. E quando se acontece a regra é a compartilhada, né, das duas famílias, tanto paterna como materna. O que vai ser compartilhado são as principais decisões da vida das crianças, né? Saúde, educação, segurança, se vai mudar a escola, se vai fazer algum procedimento médico eletivo, tem que ter ali a autorização dos pais. A guarda é compartilhada, tudo isso é conversado. Não significa que 50% do filho vai ficar com um ou com outro, que tem que ser tabelado ali cada minuto de hora da vida da criança, também não é isso. Significa convivência equilibrada e as principais decisões da vida ali das crianças, certo? Fazendo essa ponderação sobre o que é a guarda compartilhada, né? Aí eu vou citar aqui que existe a possibilidade de ser unilateral quando um dos genitores abrirem mão, dizerem não quero, não posso, deixo só aí para a mãe mesmo, eu trabalho muito, viajo muito, confio nela, pago a pensão, belezinha, a gente faz acordo assim, dá certo, né? E o juiz às vezes determina que seja também unilateral, né? Isso para a criança também. Vai ser. É o que a gente vai falar agora, né? Tem que ser ponderado. Tudo
do direito de família, né, é o superior interesse das crianças que vai ser analisado, né? Não é sobre os pais, é sobre as crianças. Sim. E tem que se ver também que, além dessa exceção de quando o genitor ou a genitora abrem mão da guarda, agora também existe a possibilidade da guarda unilateral, quando se existir essa situação de violência doméstica e familiar, aí, quando o agressor tem esse contexto aí de violência contra a mãe dos filhos, isso já é considerado que afeta os filhos, né, por ricochete, vai afetar. E isso pode garantir àquela mãe aquela guarda unilateral, até para que ela se liberte um pouco dessa violência, né? Não é que ela queira afastar o convívio dos filhos, mas ela vai precisar se blindar de alguma forma, né? Eu vejo aí, doutora Tereza, existe uma polêmica em relação a essa lei, talvez em relação à interpretação dessa lei. E que é importante a gente falar aqui porque você trouxe essa visão de que a violência, inclusive a medida protetiva, ela é fixada em favor da mulher e muitas vezes não existe o afastamento do agressor da mulher em relação aos filhos. A gente trouxe essa perspectiva porque a gente vê que as mulheres muitas vezes elas confundem isso ou pelo próprio sofrimento que ela enfrentou tantos anos, ela não acredita que alguém que foi violento com ela não vai ser contra os filhos. Então, uma mulher que sofre violência física, principalmente, ela tem um verdadeiro pavor e é totalmente a gente justificável, né? Olha, esse cidadão, ele é violento contra mim, eu não confio que ele leve meu filho. Ela fala logo meu filho, acho que você já ouviu muitas falas nesse sentido. Mas é importante que a gente diga que não, que realmente existem situações que o pai, porque a gente sabe que relação entre marido e mulher, entre parceiros afetivos, é uma relação diferente da relação de paternidade e de maternidade. E pode acontecer sim, de existir um grau de conflito enorme em relação àquele casal que não tem nada a ver com a relação de paternidade dele. Então, é importante que a gente traga essa diferença, porque existe uma polêmica em relação à interpretação dessa lei que diz, olha, essa violência doméstica que impede a fixação imediata e automática da guarda compartilhada é contra a mãe e não contra os filhos, não é isso? Ou seja, para que seja afastada de fato a fixação imediata da guarda compartilhada, a violência teria que ser familiar, contra os filhos também, ou não? Como é que tem sido isso? A priori, as medidas protetivas de urgência, que são medidas cautelares, desde o início ali, busquei a justiça, busquei a delegacia, busquei minha advogada e agora vai ser essa medida cautelar, que é a medida protetiva. Essa medida é para vítima de violência doméstica. Sim. A não ser que tenha agressão contra a criança ali praticada pelo pai, a medida vai ser apenas para a vítima que está sofrendo a violência, certo? Em relação ao pai, tem que se manter a convivência, inclusive, repito, para não sofrer acusação de alienação parental, certo? E no decorrer do processo que se vai, né, delimitar essa guarda. Quando se pede guarda, de início se concede ali uma guarda compartilhada. Isso. Né, que é a regra. Provisória será compartilhada. Né? E a convivência naqueles moldes. Não pode se aproximar da mãe, mas pode exercer de outra forma. Vou deixar na escola, na sexta, ele pega na escola, não chegou perto da mãe, né? E devolve na segunda-feira na escola. Pronto, a mãe pega na segunda-feira na escola. E claro que toda essa rotina aí do pai, da mãe, das crianças, só aquela família vai saber, né? Então, por isso que eu trabalho muito com mediação familiar. E aí a gente levanta outra polêmica em relação à violência doméstica. Pode acontecer mediação familiar? A mediação, né, a gente vê que tem os princípios como a autonomia das partes, né? E uma vítima de violência doméstica, até que ponto a autonomia dela está prejudicada, né? Até que ponto ela vai abrir mão ali de alguma partilha de bens para ficar só com o filho ou para se ver livre e ir-se embora, né?
Então, é complicado, porque a gente tem que, primeiramente, esta vítima tem que estar muito bem orientada, muito bem assessorada, fortalecida psicologicamente para poder determinar algo numa mediação, né? Para não abrir mão de muita coisa, para não ser revitimizada ali naquelas sessões de mediação. Então, é bem delicado esse tema. Doutora, já a gente continua, só um minutinho. Tá bom. Então, a gente vai agora para mais um intervalo e é bem rápido, voltamos já já. Voltamos com Família na Real, hoje mostrando como o direito pode e deve ser instrumento de proteção e justiça diante dos casos de violência doméstica. Comigo no programa de hoje a advogada, especialista em direito das famílias e sucessões, mediadora e juíza leiga, doutora Tereza Galvão. Doutora, obrigada mais uma vez. Vamos continuar aqui nosso bate-papo. Você falava sobre a mediação, a possibilidade de existir mediação no âmbito de um processo de violência doméstica. Exato, né? Um dos princípios aí que regem a mediação é a autonomia das partes, né? E às vezes essa autonomia, ela pode estar aí prejudicada pela vítima que está vulnerável, temerosa, fragilizada, né? Diante de tantas violências que já sofreu, e pode até ser uma forma de revitimizar ali, colocar numa sessão de mediação. Porém, a mediação, né, quando as próprias partes formulam ali a sua própria sentença, elas vão ser mais assertivas, né? Porque elas vão saber o que eu faço, o horário que eu posso, o horário que eu não posso. Eu dou plantão, não posso ficar com o filho tal dia, o pai vai poder ficar. Então, para garantir esse equilíbrio aí da convivência, né? Garantir também o afastamento, né, do agressor, para que ele não vá em casa buscar, né? Você vai deixar na escola, para ele pegar na escola, ou no reforço, ou em alguma atividade extracurricular. Então, tudo isso são as próprias partes que sabem, né, das suas próprias necessidades. Então, quando se foca num processo judicial que é apenas de uma ação pública, que quer ver apenas a sociedade, ela não foca nos interesses daquela vítima, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de entender o que é a sua cliente, né, o que aquela vítima, ela quer realmente, o que ela quer realmente. Isso, eu acho, doutora, que aí vem a importância de um profissional especializado ao lado dessa vítima, porque muitas vezes a vítima não tem ideia do que seja uma mediação, do que vai acontecer, e por vezes realmente ela não está preparada, mas por vezes o tempo já passou um pouco, a violência cessou, ela está mais fortalecida, né, como você disse, e talvez seja ali um bom momento para que ela resolva tudo e até vire essa página. Então, por isso que é importante a assistência, vamos dizer assim, de um bom profissional, para que ela, né, que converse com ela e ela possa tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. Ainda mais hoje que existe a possibilidade de audiências virtuais, não há necessidade de você estar próximo ali ao agressor, é só uma conversa ali nas telas, mas mesmo assim a gente consegue, a contento, na minha opinião, resolver todas as situações. Hoje as audiências todas são virtuais na vara que eu atuo, né? Por vezes a juíza intima as partes para irem presenciais, mas na maioria é realmente virtual. Isso? Exatamente. Doutora, eu queria agora falar de quando pedir as medidas protetivas de urgência. Quando é que a vítima deve fazer esse pedido? A gente viu que no divórcio, geralmente ela já pediu as medidas desde o início ali da violência. Então, fale um pouco para a gente sobre esse momento. O momento de pedir uma medida protetiva de urgência é quando você está sofrendo a violência. É claro que tem todo um contexto, né? O contexto da violência de um relacionamento abusivo não é... Você não vai perceber aquilo como violência na primeira alteio do tom de voz, né? Não é assim, né? É um ciclo ali, a pessoa vai e depois pede desculpa, você vai aceitando as desculpas. Mas enquanto isso, os primeiros gatilhos, busque orientação jurídica especializada, veja aí a necessidade, a possibilidade, qual seria a melhor medida, né, para você. E quando realmente está aí numa situação insustentável, se afaste, né? Doutora, e a gente vê por vezes essa dificuldade da vítima denunciar, né? Então, uma coisa eu acredito que seja ela fazer essa denúncia e outra coisa seja pedir essas medidas.
Então, existe um prazo, por exemplo, se eu sofro essa agressão hoje e eu não tenho coragem, eu vou levando, eu acredito que pelo fato de eu estar sofrendo aquela violência todos os dias, as pessoas podem ter essa dúvida. Eu posso denunciar a qualquer momento? Existe isso? Pode. Você vai escolher o melhor momento para garantir a sua integridade, certo? Foi ali na madrugada, eu tenho que sair naquele momento, saia. Vá para casa de outra pessoa, pode ir para a delegacia ou pode marcar uma consulta jurídica com o advogado, pode ir na defensoria no dia seguinte, né? Você vai ver o que é melhor aí para você, mas o importante é buscar ajuda. Porque a gente já conversou muito sobre isso aqui, aquela mulher que ela não tem para onde ir. Como é que ela vai fazer uma denúncia e vai ter que voltar para casa para morar e conviver com aquele agressor? Então, ela tem que ter essa segurança. Eu vou denunciar e depois? Onde é que eu vou? Onde é que meus filhos vão? Então, ela tem que ter esse suporte, essa conversa com o profissional. Exatamente. Antes de tomar a decisão, tem que estar bem informada, bem orientada, para que possa estar tudo organizado, né? Quando for feito. Quando sair a medida protetiva, e você nem precisa avisar, nem precisa dizer, né? Às vezes é de surpresa. Chega lá, a guarda da Lei Maria da Penha já com mandado para cumprir. Certo. E como ela vai conseguir essa medida? Então, através ou da autoridade policial da delegacia, né, que é a delegada especializada, nós temos aqui 4 ou 5, né, delegacias especializadas no acompanhamento à mulher vítima de violência doméstica, né, pode ser também através do Ministério Público, da Defensoria Pública ou através da sua advogada, do seu advogado de confiança e especialista. Você faz a narrativa dos fatos, leve as provas que você tiver, né, e aí vai ser pedido no próprio PJE, a gente faz esse pedido de medida protetiva, tem que ser analisado em até 48 horas pelo magistrado para que possa ser deferida, né, concedida ou não a medida. Doutora Tereza, existe a possibilidade de revogar essa medida? E como é que é feito isso? A própria vítima pode fazer? Ou tem que existir uma audiência para que o juiz ouça as partes? Existe essa possibilidade de revogação da medida? A medida protetiva, ela tem a validade, né, em média de 90 dias, né? Após 90 dias, a vítima ela é notificada a informar se ainda está acontecendo aquela violência. E ela informa para o juiz através do advogado? Através do advogado, exatamente, ela vai informar. E aí a gente pede a prorrogação, que pode ser por tanto tempo que demorar aí a violência, ou ela pode dizer não. Ele já está na dele, vivendo a vida dele, me deixou em paz, eu também estou em paz, está tudo certo, não precisa mais dessa medida. Ok, também pode acontecer. E uma diferença que o povo diz, teve aquela situação de violência, o casal reatou, né? Acontece muito isso. E aí as pessoas falam, você tem que retirar a queixa. Ainda bem que você retirou a queixa, se arrependeu, né? Colocando a vítima como a culpada. Sim. E que ainda tem que retirar a queixa, sendo que é uma fala muito leiga, né? Porque, na verdade, queixa-crime é outra coisa que envolve ação privada, não ação pública, né? Ação penal pública, que no caso seria a do crime, né, de violência doméstica, de lesão, né, corporal, algo do tipo. Né? Mesmo a lesão leve, ela já é de ação pública incondicionada a representação. Então, de acordo com a notícia, né, se essa vítima for na delegacia fazer o boletim de ocorrência, a delegada ela tem a obrigação de fazer o inquérito e encaminhar para o Ministério Público. E aí, certamente, será oferecida a denúncia, né, e não há essa retratação, no caso, né? Ou seja, ela não pode desistir ali. Não pode desistir. O que ela pode desistir é da medida protetiva, né? Que é a cautelar, que é uma ação de caráter, até uma, como é que se diz? É sui generis, né? O caráter da medida protetiva de urgência, né? Que tem esse caráter cível, né? De proteger a vítima, de cessar a violência ali como uma medida de urgência, né? Protetiva de urgência. Diferente de uma ação criminal, que vai ali demorar, que vai ser de outra forma, outro procedimento, né, que vai ter audiência. Ou seja, para os nossos telespectadores entenderem, a mulher ela pode até dizer, olha, essa violência ela cessou, não há necessidade mais de uma medida, porém, se o Ministério Público entender que se trata de um crime, ele vai fazer a denúncia e vai se iniciar um processo criminal. Não é isso, doutor? Exato. E esse processo criminal independe da vontade dela, porque aí é o Estado quem vai dizer
essa pessoa realmente praticou isso, não praticou, e aí nós vamos ter todo esse aparato, o instrumento, todo o andamento do processo criminal, né, que independe, no caso, da vontade dela. Exato, sobretudo quando a violência é física. Certo. Né? Isso, e a sociedade, né, tem que ser defendida no caso. A vontade da vítima, às vezes, está viciada, e mesmo que ela perdoe ou se arrependa, aconteceu, e esse fato é um crime, né, que tem que ser repelido, né, tem que ser para que as pessoas não cometam mais, né, tem que ter essa função educativa também. Sim. Doutora Tereza, a gente está quase encerrando. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade e convidá-la para voltar mais vezes ao Família na Real. Ah, com certeza. Eu que agradeço. Estou muito grata. Muito obrigada pela oportunidade. Sim. A violência doméstica, ela rompe muito mais do que o silêncio. Ela rompe laços, abala estruturas e transforma profundamente o cotidiano das famílias. O direito das famílias, quando aplicado com sensibilidade, responsabilidade, pode ser uma ferramenta poderosa de proteção e reconstrução. No Família na Real, o nosso compromisso é trazer esse tipo de informação com clareza para que cada mulher saiba: você não está sozinha. Você tem direitos e há caminhos seguros, ainda que difíceis, para recomeçar. Nos vemos no próximo programa e lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações e nunca aceite que o amor venha acompanhado de dor.